E hoje vamos começar nosso quadro Quinta do Sexo. Toda quinta-feira batendo um papo aí com a galera sobre sexualidade, sobre diversão, sobre tesão, sobre emoção. E hoje recebi nosso amigo aqui, nosso guru do sexo, meu amigo Hudson. Bom dia, Hudson, tudo bem? Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar aqui de volta. Tivemos uma semana aí, né, digamos, um recesso, talvez. Mas já voltamos aí com muitas novidades e muitas coisas para apresentar aqui para vocês. Show de bola. Então vamos lá. Qual é o papo de hoje, Hudson? Bom, a gente já vem trabalhando desde o mês passado algumas ideias, né, em relação ao que os homens e as mulheres pensam e o que os homens e as mulheres querem, né? E aí, semana passada a gente falaria sobre o que os homens querem. Então hoje a gente vai dar continuidade falando justamente isso. O que passa na cabeça dos homens, o que os homens geralmente são construídos para pensar, né? E aproveitando que estamos aqui... Não, você falou que os homens são construídos para pensar, eu acho que já é o ortodoxo, algo complicado, né, meu? Bom, aproveitando que a gente tem dois representantes aqui para poder falar a respeito, né? Eu queria uma representante mulher, mas não deu, né? Vamos lá, vamos bater o papo. Seria muito interessante, né, saber a opinião de alguma mulher. Mas aí quem tiver aqui na live do Instagram pode participar. Pode participar, pode se manifestar. Os ouvintes também que quiserem contribuir, quiserem falar com a gente, tá? Se você quiser entrar no meu Instagram para poder interagir, é só entrar no @terapeuta-escritor e interagir com a gente lá. Então vamos que vamos. Que história é essa então, amigo Hudson? O que os homens querem? Bom, vamos lá, a gente pode pensar, pegando aí pela própria evolução humana, que homens e mulheres são construídos de formas diferentes para pensarem e agirem de formas diferentes, né? A gente fala muito sobre igualdade e de fato existe algum nível de igualdade, mas o que existe mais e é mais importante nesse caso, principalmente no sexo falando, é a equidade, que é garantir as necessidades que os homens têm, que as mulheres têm, para poderem estar ali num nível razoável de semelhança, sabe? Porque os homens têm realmente, fisiologicamente falando, algumas necessidades físicas mais evidentes, né? E as mulheres têm outras necessidades, né? Outras construções, porque quando a gente começa a falar dos sentidos, de como a gente capta as informações que fazem com que a gente ative a libido e fique excitado e entre naquela euforia sexual, a gente, para o homem, tem um tipo de comportamento, para a mulher a gente tem um outro tipo de comportamento completamente diferente, né? E aí, como eu estou falando, até evolutivamente falando, a gente tem um homem feito para um propósito e a mulher feito para outro, né? O homem, em geral, ele foi feito para ter vários filhos ao mesmo tempo. Ele pode fazer quantos filhos... Não esperar, vamos dizer, 9 meses na gestação. Né? Ele não tem esse intervalo, esse intercurso que a mulher necessita para poder gestar e para poder, enfim, ter o filho, né? O homem não. O homem, por uma questão evolutiva mesmo, de ter que ter vários filhos, povoar, né, a terra, digamos assim, numa analogia até bíblica, ele tem essa construção biológica, né? E a mulher tem uma outra construção, completamente diferente. Então a gente tem o homem, biologicamente falando, feito para o propósito de ter filhos, né? Da procriação e de perpetuar o seu gene, a sua espécie, isso falando de uma forma biológica, inteiramente biológica. E a mulher tem um outro propósito, de garantir a sobrevivência dessa espécie, de uma outra forma, né? Então, como que ela garante? Dando segurança, né? E isso ela não faz sozinha, isso ela faz com o auxílio, antigamente, com o auxílio do parceiro, né? Mas muito mais com o auxílio da comunidade, né? Da aldeia, das pessoas que... Porque antigamente, assim como acontece em muitas tribos indígenas até hoje, o filho não é da mulher, o filho nasce da mulher, mas ele é um membro de uma sociedade que vai tratá-lo como filho, vai acolhê-lo, vai incorporar em todos os rituais e vai fazer com que ele se desenvolva ali junto com muitos outros filhos, entende?
Então, é literalmente uma comunidade, todos são comuns, entende? E aí, essa construção permitia que a mulher tivesse um papel mais reservado de garantir, de nutrir, né? Nutrir, quando eu falo de dar o leite materno, de alimentar nos primeiros momentos em que o ser humano naturalmente é mais frágil e altamente dependente. Então, a mulher tem essa postura e para isso ela precisava de parceiros ou de pessoas próximas que tivessem um certo nível de intimidade, de proximidade, que conseguisse trazer a mínima sensação de segurança, né? O homem, por si só, nasceu para conduzir essa segurança, para produzir essa sensação de segurança, à medida que ele garante o alimento, né? Falando ainda nessa perspectiva evolutiva, e ele é forte o suficiente para proteger de qualquer predador. Pronto. Só isso já é bem significativo nessa diferença que nós temos entre homem e mulher. Beleza? Ok, vamos lá, vamos que vamos. O homem, ele tem uma visão e tem uma necessidade de expansão, porque ele era naturalmente dominador, né? Ele era caçador. Então, ele tinha que conhecer várias áreas, dimensões maiores, enquanto a mulher reservava-se mais ao detalhamento de uma caverna, de uma gruta, um espaço onde ela vivia com os filhos, que eram muitos. Afinal de contas, não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada. Então, eram muitos filhos e a mulher tinha que ter uma atenção muito grande sobre aquilo ali. E ela acabou desenvolvendo uma necessidade muito grande de intimidade, uma necessidade muito grande de prestar atenção nos detalhes. E a gente vai falar um pouco disso porque isso reverte muito no sexo. O corpo da mulher é preparado para essa intimidade, só que é uma intimidade que os homens mesmo não conhecem muito bem, né? A gente chegou a mencionar aqui por alto, quando a gente falou sobre o que as mulheres pensam que elas querem, mas de uma forma resumida, a mulher, o prazer, o tesão da mulher é ativado no momento em que ela se sente confortável, quando ela se sente íntima. E essa intimidade ela é criada com base em processos muito sensíveis, como a presença constante do parceiro, como a abertura para falar sobre alguma coisa. Isso tudo vai criando uma sensação de intimidade muito grande dentro da mulher. Hudson, mas vamos lá, vamos pensar o seguinte, você acha que não é o que está faltando na sociedade, a intimidade? É o que a gente falou lá atrás, que as mulheres querem acolhimento, porque hoje os processos, as relações são muito rápidas. E às vezes o autor da pessoa nem quer ter uma relação que possa proporcionar essa intimidade, que leva tempo, vamos dizer assim, porque é baseado na confiança também. Então, assim, será que se perdeu esse conceito hoje? Vamos, então, para trabalhar essa ideia, vamos pegar 3 aspectos, tá? Que a psicologia traz, que a psicanálise traz. O primeiro deles é o filogenético. É a nossa origem mesmo, genética, a nossa evolução enquanto seres humanos, enquanto seres que passam seu material genético de geração a geração, né, para os filhos e tudo. Então, essa perspectiva evolutiva. É isso que eu estou falando nesse momento. O homem, por exemplo, o desejo dele é ativado no momento que ele vê algo que ele considera belo, né, algo que ele considera interessante, algo que ele considera agradável. E aí tem alguns parâmetros, né? Geralmente o homem ele se vale de critérios como a juventude e a castidade. Então, se a mulher é considerada mais pura, virgem, e se ela, digamos, se cuida, se produz, tem um ar... Você está falando que o homem ele é muito visual. Não só visual, né? Mas ele percebe muito essas características, mesmo que ele não tenha consciência do que... Distintivo, no caso, né? Do porquê ele está olhando aquilo. É porque o homem sempre, na natureza, falando ainda dessa visão evolutiva, ele tinha que saber identificar que animal ele podia, enfim, caçar, que animal ele não podia, né? Qual era a diferença mínima entre um e outro? Às vezes, dentro da mesma espécie, por que eu posso caçar um guepardo e não posso caçar uma onça?
É um exemplo. Verdade. Né? Então, o olhar do homem foi muito desenvolvido sobre essas diferenças e sobre essas percepções. Tanto é que a gente fala muito disso quando o homem é solteiro, sai para balada e tal, e ele consegue identificar, entre aspas, a presa, né? Se ele está nessa condição. Lógico que a gente está falando, vou reforçar, nós estamos falando de uma perspectiva evolutiva. A gente não está falando de comportamento. E aí, beleza, a gente vai para o tripé que eu falei da psicologia e da psicanálise. O primeiro ponto seria esse ponto filogenético. O outro a gente chama de ontogenia, ou ontogenético. O que é a ontogenia ou ontogênese, enfim? É o comportamento, a história de vida daquele homem. Cada homem tem a sua história de vida. Então, pode ser que um se sinta super atraído por algum critério, como o olho, o olhar e tal, e outro se sinta atraído pela boca, né? Um pelo seio, o outro pela bunda. E aí, depende, vai da história de cada um. Só que, óbvio, os diferenciais que nós temos, o que torna a mulher, é o que geralmente agrada o homem, né? Nessa visão, principalmente mais heteronormativa, né? Da ideia da heterossexualidade, ok? Beleza. E aí nós temos o terceiro ponto, que é a cultura, né? Nós temos uma cultura majoritariamente heterossexual, né? Que tende para essa visão da divisão entre sexos, homem e mulher, e comportamentos sexuais distintos. Temos outras formas de manifestação? Várias, inúmeras formas, porque a gente não tem um limite para a forma como as pessoas se enxergam, se veem, o que elas gostam, deixam de gostar, o comportamento e a visão sexual delas. Entende? Entendi. Mas no final o homem quer sexo, né? O homem quer sexo e a mulher também, só que de formas bem distintas, né? Como eu falei, o homem tem esse lado mais, digamos, do lado da filogenética, né? Muito aguçado, a percepção, a sensação, o corpo reage de uma forma muito mais imediata. Se a gente for pensar no organismo masculino, no orgasmo, na construção do sexo masculino, ele começa com um nível de excitação, e quanto mais ele é estimulado visualmente ou tátil, enfim, quanto mais ele é estimulado, isso é uma crescente muito rápida, inclusive, tendendo a um nível de... Literalmente, né? E a gente chega a um nível de estresse tão grande que a gente precisa liberar aquilo. Tu quer dizer que o homem quer quantidade e a mulher quer qualidade? Assim como, se a gente for pensar dentro da lógica evolutiva, é assim, né? O homem podia ter quantas mulheres ele quisesse para A própria sociedade já liberava isso para o homem, vamos dizer assim, né? Mas desde sempre, né? E a mulher tinha que acabar tendo uma intimidade maior com o parceiro, pelo menos por 9 meses ela tinha que garantir isso para se manter segura naquele momento, né? Será que você está falando para mim, agora na minha mente, tem que já tendo uma ruptura social, vamos dizer assim, porque se vinha com a filosofia que o homem poderia ter várias mulheres e tudo, e hoje já está mudando muito essa questão. Será que é também devido a essas questões que está aumentando o índice de feminicídios, de agressões a mulheres, repressões, porque o homem perdeu o poder dele, vamos dizer assim, natural? Claro, dentro da cultura patriarcal, pensando nisso que o que o homem quer, né? Antes o que o homem queria era lei, né? Dentro da cultura patriarcal a mulher não tinha voz alguma. Então, hoje, a própria lei ficando ao lado das mulheres, existindo a delegacia da mulher, existindo uma lei que protege as mulheres como a Maria da Penha, e dentre outras várias, né? E que resguardam a possibilidade da mulher lutar pelos seus direitos. A gente teve aí o dia 8 de março, que foi o Dia Internacional da Mulher, muitas conquistas alcançadas por várias mulheres que deram suas vidas por esse processo. E aí isso colocou em xeque essa soberania masculina, né? E os homens começaram a ter que se colocar no seu devido lugar numa nova sociedade, entende? Porque nós não vivemos, e esse é um argumento legal, nós não vivemos mais na época das cavernas, então não podemos nos comportar de uma forma tão primitiva. Eu acho que assim, a gente talvez não viva socialmente, mas na cabeça do homem pode passar ainda esse processo, né? E aí a pergunta é a seguinte, como é que tudo isso impactua na relação sexual? Impactua porque o homem ainda tem essa fantasia da necessidade de poder,
E muitas vezes é na relação sexual que ela se manifesta. Em geral, falando da experiência em consultório mesmo, você pode ter uma mulher super imperativa, uma mulher super imponente, forte, dentro de casa, dentro do lar, que às vezes parece até controlar o homem, em algumas instâncias. Geralmente no sexo há uma inversão desse processo, né? Porque é uma forma, inclusive, de equilibrar essas energias, tá? O sexo é energia. Se você fica numa única posição, se você fica na sua vida toda, né? Se você não atende aos seus desejos, em algum momento você não inverte esse processo, dificilmente você vai conseguir ter uma saúde sexual. Entende o que eu estou falando? Você está falando então para mim que buscar experiência é importante também, vamos dizer assim. Variações. Muito, muito. Até porque, por exemplo, quando você está numa posição imperativa, geralmente você está se monitorando bastante para não cometer erros, né? Você tem filho para cuidar, você tem dívidas, você tem um monte de questões, né? Óbvio, se o casal tiver uma noção, eles vão fazer isso juntos, mas se uma mulher se coloca numa posição mais imperativa, ela vai precisar ali, na psicanálise falando, de um superego fortalecido, para ela ter domínio e não cometer alguns equívocos, alguns problemas. Beleza. Não dá para ficar com esse superego o tempo inteiro. Não dá para ficar se monitorando o tempo inteiro. Então, no sexo é onde geralmente vai ter uma catarse, vai ter uma liberação. Pá! E aí essa mulher, se permitindo, se coloca numa outra posição, né? Pode acontecer com o homem também, entende? Eu só estou falando que, em geral, o que acontece é uma inversão dessa energia. Pode ser que ela se mantenha, o homem dominador, e aí de repente no sexo ele é dominador também, a mulher mais imperativa e de repente elas continuam imperativas no sexo? Pode. Porque existem negociações nesse processo, né? Ela pode se dar muito prazer sendo imperativa, o homem também pode se dar muito prazer sendo dominador. Vamos lá, no caso do homem, né? A gente tá falando que os homens querem, no fundo o homem quer sexo mesmo, é putaria, vamos dizer assim, né? Todos. E você acha que é saudável vamos chegar e conversar, não, você domina, eu domino, é esquisito em si? Porque ele falou que querendo uma relação sexual era composta de negociações, de diálogo, de negociações, né? Você acha que se deve falar isso ou é na hora de acontecer ali, na hora do vamos ver, se define a coisa, acontece naturalmente? Olha só, já aconteceram casos muito interessantes. O homem, ele naturalmente tende a uma postura afirmativa, uma postura mais dominadora, tá? Isso no comportamento em geral. Só que, no momento em que você se coloca como dominador, você gerou uma posição de vítima. Quem será essa vítima, né? Ou quem será, não é nem vítima, quem será essa figura dominada? Entende? Então, se eu estou numa posição, eu gero outra. Isso é importantíssimo, tá? A não ser que o outro queira bater de frente comigo, aí a gente vai começar um conflito. Mas, geralmente, para evitar o conflito, você assume uma posição, assume outra. E, geralmente, a pessoa que está num grau de hierarquia maior não permite tanta flexibilidade, ela geralmente é mais irredutível. Beleza? Isso, na relação sexual, se manifesta bastante. Bastante. Por quê? Quando o homem se coloca numa posição dominadora e a mulher naturalmente é colocada, não é nem que ela se coloca, mas ela é colocada nessa posição de dominada, ela não tem voz, ela não consegue negociar. O parceiro geralmente não dá abertura e ele não tem a sensibilidade, como a gente já falou aqui quando as mulheres, a gente discutiu o que as mulheres querem, ele não tem essa sensibilidade para perceber o que a parceira quer e nem, geralmente não dá abertura para isso. Falo de casos clínicos comuns, né? Que a gente pega no consultório. Então, para que haja essa negociação, a mulher às vezes tem que se impor. E geralmente isso é um embate perigoso, né? Relações acabam aí e outras resistem, sobrevivem, se adaptam e as pessoas começam a ter uma qualidade até melhor nessa relação sexual. Mas, em geral, por medo de perder o parceiro, por medo de perder a parceira, acaba se ficando nesse ciclo
né? Nesse processo em que existe um dominador, existe uma dominada, isso falando da nossa cultura, né? Como eu falei do tripé, estamos falando agora da cultura. Isso engessa bastante as relações. E aí o homem fica mais... ele é mais gratificado nessa relação, ele recebe mais, e a mulher pouco tem voz e pouco recebe. Tem um desequilíbrio no caso, né? E você falou uma coisa interessante, cara. Uma coisa interessante. Adaptação. Será que nós homens do século XXI estamos abertos para essa adaptação? Porque eu não vejo tanta evolução, não. Olha, eu posso te falar que quando a gente fala nós homens, nós estamos falando de homens aqui, pelo menos eu e você, temos um perfil ligeiramente diferente do restante da sociedade. Se a gente for colocar numa perspectiva evolutiva, como a gente está falando aqui, em alguns pontos seríamos considerados machos beta, o que não necessariamente é ruim, o que já mostra uma certa flexibilidade. Porque o beta, ele é flexível, né? O alfa é irredutível. Então, até que ponto ser alfa é algo importante, até que ponto ser beta é algo não tão importante ou prejudicial, entende? Então, isso vai muito de acordo com o que nós estamos falando do que o homem quer. O homem quer, em geral, no sexo, uma espécie de segurança, soberania, garantia desse poder e dessa dominação que ele tem desde os primórdios da evolução. E no momento que isso é questionado, a gente começa a ter alguns problemas, né? No momento que a mulher começa a se colocar, que ela começa a falar, não gostei disso, queria testar alguma outra coisa diferente, o homem começa, ele automaticamente, em geral, ele se sente ferido nessa intimidade de dominador, nessa identidade que ele constrói. Mas sim, beleza. Mas não já era para estar mais tranquila essa situação? Pelo tanto de informação que se tem, tanta coisa a ser falada, entendeu? Você acha que não deveria já estar mais um... Não posso falar assim 100% porque boa parte do instinto do homem mesmo, não tem como da natureza humana, né? Uhum. É lógico que uma cultura para se colocar leva um certo tempo, porque são gerações, mas eu acho que poderia estar um pouco mais evoluído esse processo, não? Em geral, uma mudança cultural leva, em média, 200 anos. Para você ter uma ideia. Uma mudança que acontece rápido, né? Ela demora... porque assim, o interessante, você escutou toda a história aqui, e aí eu acho que você começa a entender por que a gente é dessa maneira, porque tem um instinto dentro de você, você vê se atraído e tal, assim, aquela questão mais animal, vamos dizer assim, né? Por isso que eu te falei que o homem busca quantidade e a mulher qualidade, porque se foi treinado dessa maneira, né? Só que chegou no momento social hoje que a mulher está tendo mais voz. E aí quando eu tenho mais voz, é igual você falou, alguém tem que baixar a voz, alguém tem que ceder. E aí talvez o homem não foi preparado para viver na sociedade cedendo, vamos dizer assim, né? Uhum. E sempre está no poder, aquela coisa toda. Isso vai não só para relações sexuais, mas para o dia a dia, né? Você é um gestor, você é um líder, você quer impor a vez pela voz, quer ser mais forte que o outro pela posição. Então você acaba sendo da própria natureza humana, né? Sim. O homem, ele é naturalmente, digamos, menos castrado no seu desejo do que a mulher. Porque a mulher nasceu para ser casta dentro da nossa sociedade, para ser pura. A gente ainda fala sobre isso, né? O que é uma mentalidade bastante primitiva. Enquanto o homem tem uma liberdade, tem uma abertura maior para manifestar esse desejo. O homem espera-se que ele tenha a primeira relação sexual ali no início da adolescência, até os 14, 15 anos. A mulher espera-se pelo menos depois de casar. Uns 4 anos. Hoje em dia a gente tem uma média de 4 a 5 anos a mais do que esses 13, 14 anos aí que o homem tem, né? Já é uma diferença muito grande se a gente levar em consideração a adolescência, o período de maturação da adolescência. Uma mulher de 18 anos não consegue nem conversar direito com uma de 14, pra você ter uma ideia, né? Do tamanho que é esse abismo de 4 anos. Então, hoje tem pra caramba, muita informação, né? O mundo corre muito rápido. Mas aí, você acha então talvez que as relações estão tendo muita duração por isso? Porque a mulher quer impor o espaço dela, quer falar, e o homem não está preparado para ouvir isso? Eu nem digo que as mulheres querem impor o seu espaço, não. Elas querem o que é de direito delas. Poder falar
tanto quanto o homem pode falar, né? Às vezes existe um certo desequilíbrio aí, natural, até compreensível, pelo fato de a mulher já ter um histórico, né, de ser subjugada, de ser maltratada, de ser colocada numa posição inferior. Então, até por uma questão de proteção, ela se afirma mais, se coloca mais, e aí entra nessa posição mais imbativa. Só que esse embate, muito dependendo da situação, dependendo do casal, não vou dizer que ele é desnecessário, mas ele pode ser feito de uma forma mais branda, né? Mas, lógico, depende, porque tem homem que como eu falei, é irredutível. E aí a mulher tem que questionar se de fato ela quer estar nessa relação com um cara que é irredutível. Porque se ele é irredutível, ela vai ter que reduzir. Não tem jeito, alguém tem que ceder na relação para que as coisas andem. A questão até quando é saudável ceder também, né? Porque às vezes o cara vai ficar, a pessoa vai em cima, ela vai ficando, né? Vai diminuindo, ficando triste, porque a coisa não tem mais aquele peso mais oprimida, né? Então aí acaba que também se acaba por isso. Então assim, é interessante porque a gente vem trazendo no nosso programa assim, aqui do sexo esses debates, né? Não é só putaria, mas a gente entender todo o processo, vamos dizer assim, para as pessoas poderem compreender um pouco até no dia a dia. Às vezes a mulher também está demais, ou o homem está demais também nessa imposição, nesses desejos, não sei. E a gente vê que é um equilíbrio, né? Mas respeitando a natureza de cada um. Porque não tem como você deixar de ser homem, vamos dizer assim, fisiologicamente. Sim. O que a gente tem que entender, e essa é a grande contribuição que a gente gostaria de trazer aqui na rádio, é que falamos sobre o comportamento feminino, né, a natureza feminina, que elas pensam, que elas gostam, e estamos falando agora do masculino, né? Para entender o seguinte: todos temos vontade, todos queremos transar, todos temos desejo e nos sentimos excitados com algumas coisas particulares. Mas a engenharia é diferente. Tá? O homem é construído para pensar de uma maneira X por conta da sociedade e do próprio organismo e da própria experiência, e a mulher da mesma forma. O homem, ele não vou dizer porque seria muito vulgar, muito chulo da minha parte falar que o homem é mais animal, mais animalesco, como Solta o seu leão interior. Isso é um absurdo, isso é um exagero, né? Na verdade, nós não somos, e nossa tendência não é ser animalesca, tá, gente? Toma cuidado com esse povo que fala que você é um leão, é perigoso. Lógico que nós pegamos referências a todo momento e tal, e alguns comportamentos são interessantes, mas ninguém aqui nasceu para ser predador, porque não tem mais essa necessidade de, né, ser predador de absolutamente nada. Quando a gente se coloca nessa posição, nós geramos uma posição de aquele que, enfim, que é consumido nesse processo. E nós não estamos aqui para consumir ninguém. Então, é interessante a gente ver isso e perceber que a mulher tem uma engenharia completamente distinta. A mulher, ela é excitada pela intimidade. Isso é fato. Enquanto o homem tem aquele gráfico de excitação, que ele chega a um ponto de ansiedade, de tensão tão grande que ele precisa do orgasmo, a mulher é completamente distinta nesse processo. Ela não tem essa tensão. Na verdade, ela tem uma tendência absurda ao relaxamento, com ciclos de intimidade. Então, o homem, ele é estimulado, quanto mais ele é estimulado, independentemente da intimidade ou não, por uma questão fisiológica, né? Se ele tiver o estímulo mental e o estímulo físico, chegou ao orgasmo, ele tende a uma resolução. Tanto é que é muito rápido. O orgasmo masculino é muito rápido, lógico. Logo decresce, né? O homem perde a ereção e volta para o seu estado normal. Normal entre aspas, né? Porque fatigado, cansado, às vezes indisposto, né? Aquela coisa do cara que acabou de transar, principalmente casado, e vira para o lado para dormir, né? Isso é real, né? Depois da perda de um certo vigor físico, sem atividade física, sedentário, tudo, a tendência é que ele simplesmente vai descansar. Tipo eu. A mulher já não. A mulher não. A mulher começa com intimidade,
né? Ela só dá essa abertura para o sexo se ela se sentir íntima e conectada, senão ela está negando o próprio prazer. E aí, pasme, ela pode estar com muito tesão, fisicamente, fisiologicamente falando, e não estar lubrificada. Assim como ela pode estar lubrificada e não ter tesão, tanto tesão assim. A questão maior não é essa. A questão, como eu estou falando, é a intimidade. É a abertura, é a naturalidade, é a confiança. Na verdade, existem dois parâmetros aí bem importantes, tá? Que um deles é a segurança e o outro deles é a proteção. Então, se a mulher se sente conectada, protegida e segura, a tendência dela se entregar no sexo de uma forma surpreendente é muito grande. Cara, engraçado, você tá falando e eu fico pensando aqui, eu acho que... Por que acontece? O mundo está sendo construído também para não ter isso, né? Para não ter isso. A intimidade, a conexão. Por que eu tô falando isso? Ah, Thiago, você está sendo gerado? Não. Pô, tudo é app. Nada, as coisas hoje, nada é feito para se aproximar um da outra, para ter esse contato, para ter esse vínculo. Porque tudo que você falou para mim aqui, eu, Thiago, entendo o seguinte, que leva tempo para ser construída. Vamos lá, confiança, credibilidade, igual você falou, o próprio processo da mulher sentir prazer é uma coisa que leva tempo, ponto. E talvez o que as pessoas falam que não tem tempo, ou as pessoas não querem ter essa intimidade, né, de estar próximo, conversando. Talvez a própria construção social, ela está reprimindo exatamente isso aí, que é fundamental para que a pessoa, né, tenha o prazer, tenha uma ligação, tenha experiências novas. Porque acontece? Mas até o próprio homem mesmo, vamos dizer assim, porque o homem também quer essa intimidade, o homem também quer esse acolhimento, ele quer esse companheirismo. Só que parece, pelo menos, eu olho para a sociedade, eu vejo que a sociedade está falando tudo ao contrário. A própria forma que é, por exemplo, eu já falei isso para vocês alguma vez aqui, para nossas amigas da bancada também, que eu sempre gosto de trazer, pessoal, sempre tá o Hudson aqui, sempre tem o sexólogo, para a gente dar esse olhar de equilíbrio de visão. Por exemplo, eu vejo que até a própria forma de educação da mulher sexual, hoje, é individual. Certo? Então, assim, pô, como é que eu vou falar da outra parada aqui se eu tô pregando individualidade. E a gente percebe muito isso, e a própria forma social tá separando as pessoas. Bom, vamos pensar na realidade, então, das redes sociais e dos aplicativos. A ideia era criar uma conexão, aproximar as pessoas. Só que a gente encontra alguns problemas aí. As pessoas querem se relacionar, elas querem principalmente atender a desejos que elas não conseguiriam atender de uma forma convencional. Por quê? Leva tempo, é chato, pode falhar, pode dar errado. Então, elas querem literalmente, que a gente já falou aqui, uma espécie de delivery do sexo. Eu acho que a pessoa quer anonimato, né? Então, assim, só que o anonimato é exatamente o contrário, você não vai gerar experiência, não vai gerar confiabilidade, não vai gerar acolhimento, porque, tipo assim, eu tenho que entender para começar a compreender, eu tenho que ouvir primeiro para, legal, entender todo esse processo para você poder trabalhar isso. E é exatamente o que você está falando, eu para mim entendo que é anonimato, porque não gostei, deleto. Não deu certo, marcar um encontro, deu certo, nunca mais eu vejo, deleto, você entendeu? Talvez a questão da gente, aquela questão que eu falo, você querer ser aceito pelo outro. É muito mais fácil eu errar com alguém que eu não conheço que eu errar com alguém que eu conheço, né? Porque assim, essas posturas mais efêmeras, mais de estou no aplicativo para cumprir esse objetivo aqui do sexo e eu vou sair, não der certo, eu vou sair deletando todo mundo. Isso é uma postura defensiva. A gente já falou bastante disso. Isso aqui é uma pessoa que está se defendendo, está tentando se esconder em algumas situações, está dando atenção para algumas situações para não ter que olhar para outras. Enfim, são várias as possibilidades nesse sentido, né? Então, isso é o que dificulta o processo de integração e de conexão nessas relações. Mas existem as pessoas que não vivem necessariamente esse ciclo. O problema além disso, nós temos uma sociedade patriarcal ainda e que se vale muito dos direitos, entre aspas, e de todas as necessidades e todas as
as colocações masculinas. O que pesa muito e muito mais é o que o homem quer. É a forma como os homens vão conduzir. Posição, né? Como os homens vão conduzir. Isso nos aplicativos é bem evidente. Por mais que a mulher diga sim ou não, mas no fim das contas é como se formatou dentro da cultura patriarcal, né? Como eu falei, muitas mulheres se colocam nessa posição de dominada, esperando um dominador mesmo. Não estou falando de todas, importante frisar isso. Mas porque não é a grande massa social, vamos dizer assim, né? É porque a gente está aqui traçando um perfil geral do homem, né? Aquilo que ele quer, espera e da forma como ele pensa. Então, nós ainda estamos falando de relações muito físicas, muito, como a gente fala da construção do prazer masculino, muito fisiológica, basicamente. Né? Muito atender a necessidade momentânea daquele prazer para uma resolução logo em seguida. Não, e é bacana que... Cara, o cara fala, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o sexo. Porque se você não está bem mentalmente, você não está bem, talvez, com algum problema, você não vai conseguir ter uma relação ou aproveitar o melhor da relação, né? E aí você fala que eu lembrei de um Dicas comentando, porque é muito do que é educado nas escolas, né? Sim. A gente fala de educação fisiológica, a gente não fala disso do relacionamento. Por isso que eu perguntei para você, a gente veio a vida toda treinado para ser o homem, ser o fortão, ser o dono da casa e tal, e de repente, tem que mudar isso, né? Então, assim, às vezes até um baque pro cara, né? Porque o cara não tem talvez um psicológico para ter essa adaptação que você falou, porque eu acho que é muita adaptação, né? Você mudar essa chavinha e falar, peraí, não é dessa forma, né? É de outra forma. Quase sempre há um embate muito grande pro homem, porque a gente não foi construído para a fragilidade. Exatamente, é verdade. A gente tem que vencer sempre, né? Sempre tá naquela cor, pode chorar, né? Muito essa questão do homem mesmo, né? Esses dias eu estava conversando com alguns psicanalistas lá no espaço onde eu atendo e a gente teve uma espécie de intervalo ali que a gente tem das 18 às 18h30 mais ou menos, né? Às 19h. E a gente conversando e falando justamente sobre essa questão da fragilidade masculina, da vulnerabilidade masculina, né? Que uma delas até falou assim, mas o homem, e até a Ana Flávia uma vez falou isso aqui no programa, o homem, ele, enquanto a menina é educada com a Disney, o homem é educado jogando bola. E aí a gente levantou a questão então o homem é criado para ser mais irresponsável, para ter responsabilidades totalmente diferentes da mulher que tem a panelinha, a vassourinha de brinquedo, a criancinha, né, a boneca, para já ir se acostumando com essas possíveis responsabilidades. Porque na verdade vai introduzindo na cabeça dela que é esse caminho, né? Você falou agora, é o que veio, ela fez. E ela vai aprendendo a gostar daquilo. Né? Exatamente. Não são todas que se rendem a isso, mas em geral a ideia é essa. E o homem, carrinho, bola e tal... Não é que necessariamente ele esteja sendo criado para uma irresponsabilidade. Ele está distante da responsabilidade do lar, talvez. Mas são outras responsabilidades que ele tem que tomar. O homem tem que se afirmar nesse processo. Ele tem que demonstrar menos fraqueza emocional. Ele tem que omitir muito do que ele pensa em favor do grupo para ele poder ser aceito. Ele tem que se impor mesmo, tem que aprender a brigar, né? Tem que aprender a ter postura que as mulheres não vão aprender a ter, porque elas não vivem nessa liberdade, digamos assim, que é cedida ao homem. Mas você sabe, eu sei, os homens em geral sabem, a vida quando você é criança não é totalmente festa, não. A gente pode até entender num certo momento como é essa festa, essa euforia. Mas existem embates, existem momentos da vida de um menino, no seu processo de desenvolvimento, que são muito traumáticos, são muito fortes, né? O bullying, que é muito mais presente nos primeiros estágios do que com a mulher, né? O homem já lida com isso de uma forma bem mais direta. Verdade. Ele tem que se afirmar nesse processo. Então, assim, nessa construção, são desenvolvidos
valores e habilidades diferentes, né? Que vão se refletir lá na frente, na hora que o homem tiver que proteger a sua família, por exemplo, na hora que ele tiver que se impor diante de uma situação, na hora que ele tiver que ensinar o filho a respeito de alguns valores, né? Isso numa construção saudável, entre aspas. Ô Hudson, como é que então hoje, cara, eu tenho que lidar no meu dia a dia, então, para me ter talvez um outro olhar da coisa? Porque a mulher, vamos dizer, eu vejo que a mulher ela tá mais instigada para isso, para falar, para se conhecer. E é igual eu falo para vocês, eu não vejo nada voltado para o mundo masculino, né? Porque eu não sei, talvez se você voltar, o cara é sensível, não sei o que, você entendeu? E acaba que perde aquela postura do homem, vamos dizer assim, aquele homem alfa, tal, aquela coisa toda. Então, como é que eu tenho que lidar hoje para mim tirar o melhor do dia a dia das relações? Bom, isso é um processo delicado e geralmente difícil, mas eu vou te explicar o que rola. Sair dessa posição é negar muitos privilégios. Sair dessa posição de dominante, sair dessa posição de líder, às vezes, dessa posição mais imperativa, é perder muitos privilégios. É começar a questionar muitas coisas. É se colocar num lugar muito frágil. É se permitir errar mais. E isso é doloroso, é difícil. Como o homem não conhece ainda os benefícios desse processo, ele fica com a imagem que ele tem dos benefícios que ele tem sendo esse dominador, sendo essa figura mais opressora. Né? Você está falando então que é mais fácil ser quem é? Sem querer mudar? Não, os homens, por não conhecerem os benefícios do que esse processo gera, eles acreditam que o melhor é estar onde eles estão. Você acha que é mais por uma questão de ser aceito pela sociedade do que do medo de mudar? É porque o medo de mudar vem da dificuldade de ser aceito na sociedade, né? Ele foi construído de uma determinada maneira e se ele está vivo é porque ele de alguma forma foi aceito nessa sociedade. Ele mascarou o suficiente para poder ser aceito na sociedade ou que ele realmente representa algo legal para a sociedade, né? Cara, veio uma coisa na minha cabeça. Você acha que as pessoas, quanto de porcentagem as pessoas são o que são? Isso é bem difícil de dizer. Mas em geral é muito difícil a gente ser o que a gente é, porque existe um trabalho interno muito grande que a nossa cultura principalmente não nos dá condições de desenvolver. Então é só na terapia mesmo que você vai encontrar um equilíbrio e em geral, esse é o caso dos homens principalmente, tem que doer muito para eles começarem a falar, caramba, talvez eu tenha que ir num psicólogo, num terapeuta, num psicanalista. Não, e é interessante isso aqui, cara. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver com sexo, cara. Se você não tá bem, não tá legal, as coisas não vão virar. E eu, cara, sempre gosto de estar vendo no YouTube, né, até me inspirar, ver a galera, como é que ela entrevista e tal. E aí eu vi uma entrevista do César Menotti Fabiano, né? Ele contando que ele passou pelo processo de depressão, né? E o que é bacana, depois de 6 anos de carreira, já estava no auge, tinha grana, tinha tudo e tal. E ele não percebia. E ele só se atentou a isso quando o irmão dele falou com ele. Falou, cara, você não tá legal, velho. Aí ele começou a pensar, e um dia chegou o irmão dele e falou assim, vamos internar você, tá passando por um processo. Aí ele aceitou, mas assim, porque alguém de fora, eu vou falar pra ele, porque até então pra ele achava que tava normal, tava tudo normal. Mas aí a galera de fora começou a falar pra ele, né? Falou, cara, você não tá legal, pô, você não tá, você entendeu? Aí foi quando ele deu o start pra começar a procurar a terapia, fazer terapia, até falou super bem disso, né, pra você ver. E aí eu falo, é grana, velho, não é muito dinheiro, não é muito onde você tá, é muito você com você mesmo. Porque acontece? O que a gente vai entendendo aqui no nosso bate-papo? Que você se reprime demais, cara, por uma coisa talvez que você acha que é real e não é real. O quanto aquela pessoa te aceita? O quanto aquela pessoa está preocupada em ouvir a sua opinião ou ter você naquele grupo? Tem muita questão também. Então, assim, o que eu gosto de pregar para as pessoas é o seguinte, seja quem você é de verdade. Vai ter consequências lá fora, mas o mais beneficiado é você mesmo. Porque lá fora, cara. Você nunca tem como medir o que está fora. Eu acho que o grande X da questão é esse, né? A gente não tem como medir o que está lá fora. A gente quer ser aceito pela sociedade, nem sabe se a sociedade aceita você do jeito que você é. Ou do jeito que você finge ser que é, né? Às vezes sendo você mesmo, você ia ser mais bem aceito. Uma das coisas que eu mais aprecio na minha percepção individual
é a capacidade que algumas pessoas desenvolvem de estar aberto às experiências e enxergar até as piores situações como oportunidades para crescer. Para essas pessoas, na minha vida, não estou falando Essa é uma opinião pessoal. Da terapia. Para essas pessoas, eu dou muito da minha energia. Quando eu vejo que elas enxergam que, na pior das situações, elas ainda vão aprender, geralmente é com elas que eu estarei nos momentos mais difíceis. E assim, eu acho que na verdade, é isso mesmo, cara, porque tudo é uma experiência, tudo é um momento, tudo é passageiro, cara. Uma coisa que deu na minha cabeça é assim, a gente tem que começar a aprender a viver hoje. Eu acho que o ser humano hoje está muito focado no que o outro vai falar lá fora. Você tá ali no Instagram querendo 10 mil likes e talvez você não tenha um like que você quer, que é a ver com a sua família, que é do seu parceiro, você entendeu? Então você às vezes se preocupa tanto com o externo que esquece do interno. E a mágica acontece aqui, é no seu dia a dia, com você mesmo, é como você se vê. E é lógico que isso vai impactar na sua relação sexual, porque você vai ter segurança de falar com o seu parceiro, nós sendo homem poder falar, não, o que você quer? O que dá prazer? Eu vou ceder um pouco, eu vou ceder o suficiente para que tenha um equilíbrio na relação. Né? Talvez o grande X é esse, né? E a gente pensar dessa forma. Porque o homem, e assim, tá lá, nós homens, eu falo nós porque é tudo homem também, eu também sou desse jeito, parar desse papo de chegar lá, comi não sei quantas, não sei o que, e ele sabe que é mentira, cara. Então pra que você vai contar uma história que é mentirosa? Mas você ter uma conversa mais sadia, trocar uma ideia ali. Eu achei interessante esses dias um vídeo no YouTube, eu não vou lembrar o nome, cara. O cara tá lá, ainda dois amigos saindo do futebol, né? E aí começa o cara falou, pô, eu tô transando com a minha esposa, cara. Como assim? Você transou de terça-feira com a sua esposa, isso não é casamento. E tipo assim, o cara, não, tem que ter Netflix. Não, é que Netflix a gente cortou, porque eu não consigo ter sintonia com a minha esposa. O cara, como assim você não esse negócio de relacionamento de homem e tal? Ó, pra você ver como é o próprio, né, o que é imposto, que é a informação que é passada, né? Então, cara, é muito cômico, é engraçado pra caramba. Porque o cara tava fazendo certo e os dois amigos dele tinham o saco dele porque falou que aquilo era errado, você entendeu? Mas é o que acontece. Né? É o momento em que eu tinha muitas amizades. No momento que eu decidi ser terapeuta, no momento que eu decidi, enfim, viver essa vida desse mergulho, eu tive que abrir mão de muita coisa, porque... É porque as pessoas entendem que é uma fragilidade, né? Lá fora, né? Vamos dizer assim. É porque como é que eu vou te tratar se eu tenho o mesmo problema que você tem? Como é que eu vou conseguir enxergar o seu problema de fora se eu estou dentro dele? Entende? Então, é um processo muito... Isso eu falo para bons terapeutas, para pessoas que vivem realmente o processo de terapia, psicanalista, enfim, psicoterapia. A gente está sempre à prova. E a gente está sempre se colocando na frente do tiroteio para ser esse anteparo, ser esse escudo. Tem lógico, tu tem que levar o tiro para aprender a cuidar dele, né? Pois é, então assim, a gente tem ferramentas para isso, não é tipo, vou entrar no tiroteio e levar um tiro. É assim, já sei que pelo menos o curativo aqui eu vou saber fazer, vai demorar menos tempo para cicatrizar, essas coisas todas, enfim. Então a gente acaba se expondo e vivendo algumas coisas. Nesse processo, meu ciclo de amizades mudou completamente. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que os meus amigos, que antes faziam muita piadinha com a minha fragilidade, com a minha sensibilidade, começaram a perceber que eu não deixava mais eles fazerem isso, né? E aí chegou um momento tão incômodo que eu falei, não, cara, já que vocês não vão ceder, então deixa, né? Então, beleza, vocês ficam aí com a forma de pensar de vocês, e não está errado, mas enfim, não me interessa mais, e eu vou buscar pessoas que pensam como eu. E foi o que aconteceu, demorou um tempo, Eu tinha relacionamentos muito vazios nesse processo, porque eu precisava dessa necessidade de afirmação, e acabava me tornando um desses homens manipuladores que saem para a noite e querem uma noite, né, de aventura e nada mais. E aí, né, numa dessas eu conheci a minha namorada, né? E posso te falar, seguramente, já que a gente está falando aqui de relacionamento e em questões sexuais, inclusive, que essa abertura maior para esse mergulho interior surgiu do amor que eu desenvolvi pela minha namorada.
por entender que essa relação, que essa conexão, que esse diálogo, essa negociação é constante, né? É diária, vamos E dizer assim. que a gente tem que se colocar numa posição de realmente estar aberto a isso. Isso é se colocar vulnerável, entende? Só que eu achei interessante, porque nos primeiros momentos em que eu me senti vulnerável e com muito medo, ao mesmo tempo que era diferente da pessoa que eu tremia de medo, era no colo dela que eu repousava e perdia, ficava mais tranquilo. Igual eu falo, eu acho que no fundo, cara, o homem, ele também é um ser humano, ele precisa de carinho, afeto, acolhimento também. Uma coisa boa de citar aqui também, igual você falou do cara que vai à caça, não tem nada de errado também. Não. Assim, a gente não quer que as pessoas mudem o que elas são. Ela só quer que as pessoas sejam o que ela é. E ponto final. Se você é desse estilo, beleza, vai com nada de errado. E honesto, né? Exatamente, entender, pô, tô feliz. Tá legal pra mim? Então beleza, meu irmão, toca o barco, você entendeu? E a gente começar a entender, pô, onde eu preciso melhorar. Eu não preciso, você entendeu? Só que quando se envolve outra pessoa, galera, tem que ter responsabilidade afetiva, né? Então você não pode ser um escroto, você não pode ser o cara que vai... E no final, cara, eu acho que o próprio homem, a gente colhe o que a gente planta, né, cara? Então no final o cara também vai sentir isso aí, porque tem a solidão, tem a rejeição, tem daqui a pouco uma ficar desconfiado da pessoa. Então assim, aquela questão que a gente tem que refletir um pouquinho nesse sentido mesmo. E com certeza estamos aqui do sexo pra isso, né? Ô, estou na reta final aí. Cara, vem do seu peixe, fica à vontade, o papo foi bacana pra caramba hoje. Beleza, galera, a gente entendeu um pouco mais aí sobre o que os homens querem, né? E a gente entende cada vez mais essa necessidade, essa abertura para essa fragilidade saudável. Então, se você assistindo, ouvindo o programa, ou aqui na live, ou aqui na rádio mesmo, sintonizado 98.1, se você sentiu essa necessidade, quer conversar a respeito, sentiu que, enfim, precisa de algum tipo de suporte, alguma coisa com a qual você não está conseguindo lidar sozinho, entre em contato com a gente, vamos trabalhar isso aí para que esse processo seja o mais natural possível. Lembrando que não precisa doer a um extremo para você procurar ajuda. Você não vai entrar num tratamento e ficar 1 ano, 2 anos, sei lá, meses fazendo um tratamento. Cada demanda é uma demanda. Eu vejo muita gente, homens principalmente, preocupados com isso, né? Virar uma coisa ad eterno, e não é bem assim. Então, fiquem tranquilos, não é necessariamente porque você veio conversar comigo que você vai marcar uma sessão. A gente pode só conversar e eu posso te indicar algumas leituras ou algumas coisas que podem te ajudar. A gente está aqui realmente para dar chances, mas condições de qualidade de vida e ajudar. Então, se você curtiu o meu trabalho aí, ouvindo, me segue lá no Instagram, no @terapeuta-escritor. E se você precisar dos meus serviços de alguma forma, é só ligar para o número ou WhatsApp, né? 981776377. 981776377. Lembrando que o DDD é 61 porque é Brasília. Uma vez eu falei isso na live e as pessoas não entenderam e aí não conseguiram me achar. Galera, esse é o nosso amigo, nosso guru aí, e nosso amigo Hudson aí, sexólogo, terapeuta. Lembrando que o Instagram dele é terapeuta e escritor, né, Hudson? Isso, tudo junto, terapeuta e escritor. Quem quiser, manda um direct. Pessoal, muito obrigado aí, uma ótima quinta-feira. E seguinte, meu irmão jovem, se transe, meu jovem. Valeu, um abraço, um ótimo dia, fui!